Se você pensa que os testes psicológicos são os principais instrumentais de profissionais de psicologia, lamento, mas você está enganada ou enganado. Mas fique tranquilo, essa confusão até profissionais de psicologia acabam cometendo. Quando pensamos em intervenções, avaliações, diagnósticos e processos psicológicos, os testes são fundamentais, concordo. Mas, de longe, ele ou eles não são os principais instrumentos que nós, psicólogos e psicólogas, devemos utilizar para fundamentar a nossa investigação, a nossa intervenção psicológica. E aí eu já deixo uma pergunta. Será que você sabe qual é a ferramenta principal utilizada por psicólogos e psicólogas? Se você pensou em entrevistas, parabéns, você acertou. Isso mesmo, as entrevistas são as principais ferramentas e instrumentos para algumas técnicas de intervenção, investigação e manejo dos serviços psicológicos. Existem diferentes tipos de entrevistas, até já tivemos um programa essa semana falando sobre isso. Mas como nós estamos na semana da psicologia clínica, eu quero trazer um modelo de entrevista que é fundamental para as intervenções clínicas por psicólogos e psicólogas. Será que você já sabe qual é? Se você pensou em anamneses psicológicas, mais uma vez, você somou mais um pontinho aqui no nosso vídeo. Isso mesmo. As anamneses psicológicas são modelos de entrevistas psicológicas que têm como um dos principais objetivos a exploração e a investigação das condições psicológicas, do histórico do nosso paciente ou cliente e de várias outras informações e condições que podem envolver e ajudar no diagnóstico, no prognóstico e no manejo dos serviços psicológicos. É por isso que nesse programa nós vamos abordar as anamneses psicológicas. Mas eu já vou dar um spoiler. Muitos colegas acham que só existe anamnese psicológica para demandas clínicas. Não, existem anamneses específicas para determinados serviços. Até mesmo anamneses com foco em avaliações e aptidões para a cirurgia bariátrica. Você sabia disso? Pois é, existem anamneses ocupacionais, anamneses com foco em serviços, por exemplo, de orientação profissional, entre outros. Então, se você já gostou do tema do programa, dessa introdução que nós fizemos, quero te pedir um favor, né? Não custa nada para você. Deixa aí sua curtida, inscreva-se em nosso canal, se ainda não é inscrito ou inscrito. Compartilhe esse vídeo para estudantes, profissionais de psicologia, porque eu tenho certeza que o conteúdo que a gente está trazendo aqui vai ajudar bastante a dirimir dúvidas e entender a importância de uma anamnese bem estruturada, bem aplicada nos serviços psicológicos. E você ajuda bastante o nosso canal, inclusive agora com vídeos diários de segunda a sexta. E eu digo aqui para você, não é fácil fazer vídeos diários, é um desafio, até porque eu tenho várias outras atividades, responsabilidades, mas quando eu venho aqui todos os dias, eu venho pensando o que eu posso trazer de melhor de conteúdo para você, profissional, estudante de psicologia, e você que quer conhecer, compreender um pouco melhor o universo, né, da ciência da psicologia. É por isso que eu também solicito que você já possa deixar aí sugestões de temas, de programas, se você acredita que no objetivo do nosso canal, se você gosta dos nossos conteúdos, se você gosta inclusive da forma como eu trago os conteúdos, que eu procuro trazer algum tipo de contribuição, acredito que nós estamos trazendo sim, para o crescimento, o desenvolvimento da psicologia enquanto ciência, mas também para que as pessoas compreendam melhor o papel do psicólogo e da psicóloga e até mesmo melhor a sua própria psicologia. Sem mais delongas, nós vamos para a vinheta e na volta eu vou trazer aqui alguns insights sobre a anamnese psicológica, inclusive dicas de conteúdos que nós temos que abordar, como fazer um manejo mais adequado das anamneses e alguns erros que são comuns e que acabam, infelizmente, inibindo o potencial dessa ferramenta fundamental para uma intervenção psicológica. Até daqui a pouco.
As anamneses psicológicas, isso mesmo no plural, e eu nem vou explicar porque você já entendeu na introdução, porque existem diferentes tipos de anamnese. As anamneses são uma modalidade de entrevista, mas muito além de ser apenas uma conversa, as anamneses têm como principais funções a exploração e a investigação das condições, das situações que o nosso paciente ou cliente possa estar vivenciando, um levantamento mais detalhado do seu histórico de vida, seu histórico pessoal, profissional, seu histórico de relacionamentos, suas condições atuais, seja de trabalho, de relações socioocupacionais, seja dos relacionamentos interpessoais, e também a sua própria relação consigo mesmo e com aquilo que a levou para o atendimento ou para o serviço psicológico. Assim, a anamnese, entre as suas principais funções, ajuda em que o profissional consiga identificar padrões de comportamentos, sentimentos e estilos, né, de funcionamento do paciente ou cliente. E a terceira grande função, as anamneses auxiliam nos diagnósticos e prognósticos de psicólogos e psicólogas. Resumindo rapidamente, exploração e levantamento de informações, ajuda a identificar padrões de comportamento, sentimentos e modos de funcionamento dos nossos pacientes e clientes e, por fim, auxilia e muito no nosso diagnóstico e prognóstico. E só por isso você também consegue compreender a importância da utilização de anamnésias psicológicas nos nossos serviços. Mas aí vem uma grande dúvida: quando e como aplicar uma anamnese psicológica? E toda anamnese psicológica deve ser aplicada de forma igual, abordando os mesmos conteúdos em todo o serviço psicológico. Eu preciso utilizar e adotar uma anamnese? São perguntas importantes e eu vou começar respondendo de trás para frente. Não, não é todo o serviço psicológico que você vai aplicar e adotar a utilização de uma anamnese. A anamnese é uma exploração mais rica do contexto de vida do paciente ou cliente, das suas condições psicológicas, do seu histórico pessoal, do seu histórico familiar. Em avaliações rápidas, como por exemplo avaliações de aptidão para algumas demandas, como trânsito, porte de arma de fogo, nós não aplicamos uma anamnese completa. Na realidade, a gente faz um roteiro de entrevista pensando em indicadores psicológicos, condutas que querem ser avaliadas ou precisam ser avaliadas e o que a gente precisa decidir. Normalmente nessas demandas não é aplicada uma anamnese psicológica. É feito um roteiro de uma entrevista semi-estruturada, às vezes com alguns campos estruturados. É claro que nesse roteiro tem alguns itens de anamnese, mas a gente não pode dizer que é a adoção de uma anamnese. Quais serviços são importantes ter anamnese? Avaliações e intervenções psicológicas no contexto clínico para psicoterapia, para diagnósticos de problemas, de transtorno, de condições psicológicas, avaliações envolvendo, queixas de dificuldades, problemas de aprendizagem, de ajustamento ou desajustamento, avaliações e intervenções em demandas de perícias psicológicas, sejam judiciais ou extrajudiciais, que a compreensão do histórico de vida do paciente ou cliente seja fundamental para a decisão, né, da aptidão, inaptidão, ajustamento e desajustamento daquela pessoa que está sendo periciada. Então, podemos dizer que essas demandas são uma das mais comuns. Exemplo de outra prática que não se faz anamnese, a avaliação de aptidão para cargo, né, para seleção de pessoal. Normalmente não se adota também uma anamnese. Aqui no vídeo nós vamos trazer algumas dicas da anamnese com foco na clínica. Geralmente, para fundamentar um planejamento terapêutico, para realizar diagnósticos e prognósticos e contribuir com a compreensão, né, das intervenções e encaminhamentos que precisam ser feitas. Segundo ponto, quando aplicar uma anamnese? Aqui é um ponto importante. Nós já vimos anteriormente nessa semana que, pensando aqui no contexto da clínica, o manejo da clínica é muito importante. E geralmente nossos pacientes e clientes, quando chegam, procuram o nosso serviço, eles vêm ansiosos, angustiados ou com algum tipo de frustração. A grande maioria, né? Tem casos que não, vêm querendo já fazer um trabalho de uma psicoterapia para desenvolvimento pessoal.
Nesse momento, geralmente os primeiros atendimentos, que a gente chama as primeiras entrevistas, a gente não vai já aplicar uma anamnese. A gente vai fazer uma entrevista de rapport, uma entrevista aberta ou semi-aberta, geralmente aberta, para fortalecer o vínculo, estabelecer o contrato. É claro que nesse momento a gente já levanta alguns conteúdos que vão contribuir com a anamnese. Mas nesse momento, eu não recomendaria já na primeira, na segunda sessão, a aplicar uma anamnese, porque a anamnese ela é uma entrevista com foco em investigação, então lá tem pontos, tem perguntas, ela vai ser algo mais parecido, né, com um questionário explorativo. Isso pode diminuir, se não bem conduzido, a capacidade de você fazer uma relação empática com o seu paciente ou cliente. Agora, se você consegue conduzir uma anamnese de forma rica e ainda mantendo essa relação de empatia, esse efeito catártico do próprio processo terapêutico, não há problema você já iniciar uma anamnese, talvez no segundo atendimento. Mas geralmente eu recomendo do segundo para o terceiro atendimento, ou pensando após o encerramento dessas entrevistas iniciais, estruturação do set e a relação do contrato terapêutico. A anamnese, então, ela pode ser aplicada nesses momentos. Mas lembre-se, psicologias é no plural, depende do contexto. Tem contexto que eu só vou ter 2, 3 atendimentos com o avaliado, com o cliente, e eu preciso aplicar a anamnese. Então, após uns 20 minutos dessas entrevistas iniciais, já estabelecimento desse rapport desse contrato, eu já preciso nesses serviços já iniciar, ou até mesmo aplicar uma anamnese mais completa. Existem diferentes modelos de anamnese. Respondendo a primeira pergunta, a anamnese na clínica, eu recomendo que ela seja aplicada de 1 a 2 atendimentos, porque você vai explorar com calma os conteúdos. E quais são os principais conteúdos de uma anamnese? É isso que a gente vai ver agora. Entre os principais conteúdos da anamnese, vamos ter os dados e informações pessoais da pessoa que nós estamos atendendo. E aí são dados não só de nome, documentação, data de nascimento. Você quer compreender quem é aquela pessoa. Vai pedir para ela falar sobre ela, onde ela trabalha, o que é que ela faz, como é a sua rotina. Você pode pedir sobre o contexto em relação ao que ela vem fazendo nos últimos anos. E aí você vai explorar nesses dados pessoais também com quem ela vive, né? Com quem ela convive no dia a dia. E aí você já entra junto com os dados pessoais, o principal motivo da consulta, como o paciente ou cliente tem lidado com esse principal motivo da consulta, o que já foi feito do ponto de vista de histórico, de ações, até mesmo de tratamentos, tá? Como foram esses tratamentos, quais foram os resultados desses tratamentos, ainda dentro desse contexto pessoal, que a gente pode chamar histórico pessoal. Nós temos o histórico pessoal atual e o histórico pessoal passado. Nós vamos abordar as relações que o paciente mantém, como ele lida com ele mesmo, como é que ele se descreve enquanto pessoa, o que é que ele percebe que são as suas principais dificuldades frente àquele problema que ele pode estar vivenciando, como ele lida de forma mais assertiva com rotinas do dia a dia. Então você vai buscando nessa parte pessoal os padrões de pensamento, sentimento, comportamento e de queixas, tá? Nós também temos o histórico da doença atual, que é chamado em algumas anamneses de HDA, histórico da doença atual. Então, quando começou, né, quais foram os sintomas que iniciaram, tipos de tratamentos feitos, tipos de principais sintomas. Os sintomas hoje estão mais intensos ou menos intensos do que anteriormente. E o que aconteceu para aumentar essa intensidade e diminuir essa intensidade? Como o paciente percebe que aquelas queixas, que pode ser um quadro de uma doença, né, psicológica, ou não, pode ser inclusive questões de dificuldade de lidar com os outros, como é que ele percebe que aquilo impacta na sua vida. Então nós estamos aí na história da doença atual, tá? E exploramos também, aproximadamente, outros quadros, outras doenças, outros comportamentos, outras situações que possam ter interferido ou estar interferindo atualmente com o nosso paciente. Nós entramos no HF, que é o chamado histórico familiar. Então, aqui a gente vai aprofundar histórico da família, quem são os familiares que ele convive, problemas de saúde, problemas psicológicos, e quais são as ocupações dos familiares, as relações, como ele mantém relações com cada uma dessas pessoas, padrões de relacionamentos. Nós vamos entrar depois no histórico ocupacional, profissões, trabalho que ele já fez, o que ele faz hoje, como é a sua relação com o trabalho. O trabalho tem muita relação com adoecimento mental. E isso independe das nossas características intrínsecas. Tem trabalhos que têm determinados tipos de adoecimentos com mais frequência do que outros. Muito importante. Entramos no histórico dos relacionamentos atuais e passados. Relações, né, conjugais.
relações, inclusive questões ligadas à iniciação da sexualidade, como lidou com essa questão da sexualidade, que muitas vezes muitos problemas psicológicos estão vinculados a essa insegurança, essa ansiedade. Vamos buscar o histórico de vida da pessoa e sua rotina também diária. São vários pontos. Uma anamnese infantil ela vai ser conduzida de forma diferente de uma anamnese, por exemplo, com um adulto. Geralmente a anamnese infantil a gente aplica para terceiros, os responsáveis. Com adulto, a gente já aplica diretamente no nosso paciente ou cliente, a não ser que ele tenha alguma dificuldade de responder. Só que tem pontos que a gente precisa explorar com adulto, principalmente no que diz respeito à clínica, que nem sempre o nosso paciente adulto tem aquelas informações. Por exemplo, quando ele começou a andar, se teve alguma doença típica da infância, se teve algum evento, né, nos seus primeiros anos de vida que marcou, que chamou a atenção, que pode ter sido considerado fora do considerado normal, né, do padrão normal. Então, nesses casos, a gente pode, inclusive, elaborar alguns itens, algumas perguntas, para o próprio paciente explorar com seus familiares quando isso é possível. Isso também ajuda a que o próprio paciente entre em contato com situações que vão ser trazidas depois para o processo da terapia. Pensando no anamnese com foco na clínica, que vai auxiliar o diagnóstico e o estilo de padrão, a gente vai explorar o máximo possível os diversos campos, tá? Vamos agora trazer algumas dicas de como você fazer o manejo adequado da aplicação da anamnese, que é uma entrevista guiada, e quais os principais cuidados que você deve adotar ao utilizá-la. Vamos conferir. Pronto, agora entendemos quais são os principais conteúdos, áreas ou esferas da vida da pessoa que a gente precisa explorar, né? Pessoal, familiar, socioocupacional, dos relacionamentos, como lida com as questões sexuais, com seus impulsos. Vamos agora entender, ou pelo menos trazer algumas dicas de como você pode abordar e fazer um melhor manejo da anamnese. Lembrar que a anamnese é uma entrevista guiada, que geralmente, inclusive, a gente tem um roteiro para ir anotando, mas é uma entrevista. E toda entrevista, dentro de uma intervenção psicológica, ela tem, de uma forma geral, dois grandes objetivos. Atingir os seus objetivos específicos, que no caso da anamnese, exploração e levantamento de dados, identificar padrões de relacionamento e padrões de emoções, comportamentos, sentimentos e adaptação, né, funcional ou disfuncional, e auxiliar no diagnóstico e prognóstico. Quando eu falo auxiliar diagnóstico e prognóstico, pense que eu já estou levando em consideração que há indícios de um transtorno, né? De uma conduta, de um comportamento disfuncional. Só que além dessas três finalidades, a anamnese como entrevista também tem outro papel. O contato com o cliente, fortalecer a relação terapeuta-paciente, terapeuta-cliente. E essa relação ela é fundamental. Muitos teóricos, como Carl Gustav Jung, como o próprio Roger, ele traz muito que um dos processos mais importantes como uma intervenção terapeuta, mais do que o conteúdo, é a relação estabelecida. Então, a anamnese como uma entrevista psicológica, que não é apenas um bate-papo, uma conversa, é uma técnica, é um instrumento, ela também tem que adotar os cuidados para esse manejo adequado da relação paciente-cliente. Começando, inclusive, com o que a gente já abordou essa semana aqui, escuta ativa. Então, um dos papéis ou posturas que você, colega, psicóloga e psicólogo, deve adotar ao aplicar a anamnese, escuta ativa. O que quer dizer isso? É você estar atento aos conteúdos, à forma como o teu paciente ou cliente está se manifestando e aquilo que hoje, no momento da entrevista, está sendo mais rico. Isso é importante porque você, com essa escuta ativa, além de estar criando uma relação mais empática, e você não está, inclusive, preocupado e acelerado em já colher determinadas informações, você está ali para escutar ativamente o teu paciente, o teu cliente, você consegue também levantar informações que muitas vezes vêm nas entrelinhas do que está sendo dito ou de como o paciente e o cliente está se comportando. Isso vai ajudar você, inclusive, a identificar queixas que não foram trazidas ou que não são relatadas pelo paciente e cliente e você consegue identificar esses padrões. A escutativa ela é fundamental. Neutralidade profissional. Outro ponto importante. Diante de qualquer entrevista psicológica, mas pensando ainda mais na anamnese, que a gente vai tocar em assuntos
pontos que o paciente e o cliente não estavam querendo ou não estava preparado para falar, mas que faz parte do roteiro da anamnese, a gente precisa demonstrar neutralidade. Neutralidade sem qualquer tipo de julgamento, seja um julgamento de algo que é algo que foi sério, podemos dizer assim, né? Ou algo que é um comportamento desaprovado, ou algo que coisa banal, que coisa sem sentido, que coisa que é o maior besteiro que ele está falando. Então, nós precisamos ser neutro para, inclusive, ser mais acolhedor. Lembre-se que na anamnese nós vamos conduzir a entrevista. Então, a gente vai pedir o cliente, o paciente, para ele falar sobre suas relações sexuais. O exemplo, pedir para ele falar sobre suas relações com figuras parentais. Muitos pacientes vão ficar desconfortáveis com isso. E às vezes a neutralidade e a relação empática criada entre o psicólogo e o paciente vai ajudar com que ele aborde pontos que muitas vezes são pontos, podemos dizer assim, desconfortáveis. E uma última dica para um manejo adequado da anamnese: evite perguntas fechadas ou direcionadas. Vamos trabalhar com perguntas abertas. Vamos fazer com que o paciente ele também possa mergulhar no seu mundo interior, fazer uma identificação, uma reflexão sobre aquilo que nós estamos abordando, e ele também, à medida que ele vai falando, à medida que ele vai trazendo, né, como ele percebe, como ele sente, como é que ele vivencia aquilo, ele também vai já fazendo um processo de uma reflexão que não deixa de ser já uma intervenção terapêutica, muitas vezes não programada, mas que acontece já de forma indireta. Então, 3 dicas importantes. Apesar de ser um roteiro com pontos, não apresse demais, não apresse na realidade para abordar pontos que você precisa fechar naquela sessão, se aquilo vai inibir, vai quebrar o vínculo com o teu paciente e pode fazer com que você não tenha uma escuta ativa. Segundo ponto, haja sempre com neutralidade e aborde pontos que são desconfortáveis, às vezes até para o próprio psicólogo. Tem colegas psicólogos que têm dificuldade de falar da sua sexualidade, tem colegas psicólogos que têm dificuldade com seus relacionamentos com figuras parentais, mas vai precisar abordar isso com o paciente ou cliente. Então tem que se preparar antes para agir da forma mais neutra, profissional e acolhedora possível. Terceiro ponto, evite perguntas fechadas. A anamnese, perguntas abertas, ajude o paciente ou cliente a se expressar, conseguir entrar em contato com aquele conteúdo. Por fim, quero trazer alguns cuidados que você deve adotar para não fazer uma anamnese que, mais do que ajude, dificulte o serviço psicológico. Bem, os cuidados principais da anamnese têm relação com o que a gente veio falando aqui no vídeo. Primeiro ponto, como a anamnese vai tocar em pontos, assuntos, conteúdos que podem ser desconfortáveis para o paciente, o primeiro cuidado é: identifique o momento da aplicação da anamnese, quando você já identifica que há uma relação de confiança e aquele seu paciente e cliente, ele já vai estar mais aberto, inclusive a falar de pontos mais desconfortáveis. Por isso eu evito a anamnese no primeiro, no segundo atendimento. Terceiro ponto, cuidado com a necessidade de transformar a anamnese num inquérito de investigação. Não é uma investigação policial, é uma intervenção, uma investigação, uma análise psicológica. E você dá tempo ao paciente dentro das possibilidades do contexto do serviço é fundamental. Por isso a escuta ativa é importante, por isso você trabalhar com neutralidade é importante. E às vezes é mais importante você não fechar aqueles conteúdos da anamnese que você estava programando para aquele dia, para que deixando que o paciente traga elementos que estão emergindo, que são mais importantes naquela sessão, e dar continuidade na anamnese no próximo encontro. É claro que eu estou falando de uma forma geral. Tem serviços que a gente tem um limite de atendimento já para fazer alguns encaminhamentos e intervenções. Aí o manejo, você vai ter que tentar fazer esse manejo respeitando os conteúdos emergentes e ao mesmo tempo tentando abordar ou devendo abordar os conteúdos daquela anamnese. Outro ponto, nem toda anamnese precisa ser igual com os pacientes. Tem roteiros de anamnese, inclusive, que eu tenho, que são 15 páginas de roteiro. Você não precisa aplicar uma anamnese todas as vezes essas 15 páginas. Você vai vendo dentro do perfil do paciente que você atende, do tipo de serviço que você presta, quais são os principais conteúdos da anamnese e você vai adicionando os outros à medida que for tendo tempo ou à medida que for fazendo outros atendimentos naquele serviço. Mas um ponto importante, uma anamnese de 20 minutos, para mim não é uma anamnese, tá? A anamnese ela tem que ser rica, tem que ser aprofundada. Comece a adotar, principalmente nas práticas clínicas, práticas com foco em diagnósticos e avaliação, a anamnese mais rica. Eu vejo muitos colegas
dando muita ênfase ao tempo de testagem e pouco ênfase ao tempo de entrevista. Sabe o que é que acontece no final? Os testes são apenas levantamentos de indicadores, né, que ajudam na avaliação. Mas os testes vão trazer informações contraditórias, às vezes dentro do próprio teste, às vezes entre testes diferentes, que avaliam construtos similares. Se você não faz uma anamnese ou uma entrevista rica, bem aprofundada, e você só foca nos instrumentos, você vai ter muita dificuldade em concluir aquela avaliação, aquele diagnóstico com segurança. Por isso, dê mais tempo, é outra dica, outro erro, não dar tempo para a anamnese, dê o tempo suficiente, enriqueça o processo da exploração da anamnese. Às vezes uma anamnese vai ser 2 atendimentos, às vezes até em 3 atendimentos. Mas não se preocupe, isso não é perda de tempo. Isso é ganho de conteúdo, de elementos que vão ser fundamentais para o planejamento da sua terapia, para elementos e informações para você chegar a uma avaliação, uma conclusão de uma avaliação e um diagnóstico mais preciso, mais seguro, para fazer intervenções, para fazer encaminhamentos que são necessários e, lógico, para você compreender melhor a dinâmica afetiva e de personalidade do teu paciente e do teu cliente. Essas são as dicas que eu quis trazer para você sobre essa ferramenta, esse modelo de entrevista que, se você não tem um modelo, hoje você consegue muitos modelos na internet, mas eu vou deixar aqui na descrição um link para você receber alguns modelos de anamnese. Isso mesmo. Vou deixar aqui gratuitamente. Você vai lá preencher, vai colocar os seus dados e vai receber no seu e-mail alguns modelos de anamnese. Por isso, conto aqui com você, deixar novamente a sua curtida, inscrever em nosso canal, se ainda não é inscrito ou inscrita. Sugestões de temas aí para as próximas semanas. Hoje, sexta-feira, estou gravando esse vídeo dia 7 de fevereiro. Estamos encerrando essa semana que a gente abordou alguns conteúdos da psicologia clínica. Claro que tem muito mais conteúdo aí para a gente trazer. E esse desafio nós lançamos e vamos cumprir pensando em você. Todo dia um vídeo, tá? Para você, trazendo dicas, informações, orientações sobre a psicologia. Por isso, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, apoie, deixe suas sugestões e você pode se tornar membro também do nosso canal, apoiador, incentivador do nosso canal. Tem a descrição aqui do vídeo, também tem um link para você se tornar membro. A partir de agora, de março, nós vamos estar bombando a nossa área de comunidade, tá? Lives, cursos, eventos para os membros exclusivos. Então, participe. Sou o psicólogo Manuel Carvalho e hoje nós abordamos a anamnese ou as anamneses psicológicas. Um grande abraço, tchau, tchau.